Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as leis da proibição de roubo, tá? Então, é proibido roubar ou furtar qualquer coisa de qualquer valor, ok? Se o objeto roubado estiver com o ladrão, ele deve devolver o que roubou. Se o objeto foi perdido ou danificado, ele deve pagar o valor do objeto, tá? É proibido sequestrar ou escravizar qualquer pessoa. É proibido enganar em negociações para levar vantagem, algo que é muito comum no Brasil, né? Tanto o comprador quanto o vendedor. Cúmplices de roubo são igualmente culpados, tá? Não devemos comprar objetos roubados ou ajudar um ladrão. É proibido forçar um indivíduo por meio de ameaças a vender algo ou baixar o seu preço. É proibido postergar o pagamento de dívidas, como por exemplo o salário de um trabalhador, né? O patrão demorar para pagar o salário do trabalhador, o pagamento, né, de um produto, enfim, o aluguel, as contas em geral, tá? E devemos respeitar as leis monetárias instituídas pelo Estado, ok? Então, a conduta apropriada. Devemos respeitar a propriedade privada e o patrimônio público. Não devemos destruir nenhuma propriedade, tá? Tanto a propriedade privada de alguém, né, quanto a propriedade pública, ok? Você tem que entender que a propriedade pública é de todos. Então, muitas vezes você destruir ou você roubar uma propriedade pública é pior do que você roubar uma propriedade privada, porque isso vai gerar dano para mais pessoas, tá? 2. O indivíduo não deve desejar o que é do outro. A inveja é a porta de entrada para o roubo, tá? Então, essa mentalidade invejosa é que faz com que as pessoas queiram roubar, tá? Queiram possuir o que é do outro, ok? 3. Um ponto muito importante aqui, tá? A nossa sociedade é totalmente materialista, ou seja, só pensa no que é material, só pensa nesse mundo aqui, ignora Deus, ignora a alma, ignora o mundo vindouro, ignora as leis, né? Só pensa em dinheiro, só pensa em casa, em carro, em riqueza, né? Em viagens, enfim, e consumista, né? Uma sociedade que só quer comprar, 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 e iPhone, PlayStation 5, e carro, e não sei o que lá. Não devemos pensar dessa forma. Nós que somos monoteístas não devemos pensar dessa forma, tá? O dinheiro, ele é uma forma de garantir a nossa subsistência, tá? O nosso bem-estar e também praticar a caridade, ajudar quem precisa, tá? Então, o dinheiro ele deve ser visto como um meio e não como o fim último do homem, tá? O objetivo da sua vida não pode ser dinheiro. O dinheiro ele é um meio para você sobreviver, para você garantir o seu bem-estar e para você ajudar os outros, tá? Mas o fim último do homem é contemplar a Deus, é cumprir a Torá, ok? Se você não entender isso, fica difícil. A maioria das pessoas, mesmo aqueles que se dizem religiosos, né? Aquelas pessoas que se dizem religiosas, elas têm sim uma mentalidade materialista e consumista de qualquer forma, tá? A gente não pode pensar assim, ok? Porque pensar assim é a mentalidade dos ateus, dos liberais, daqueles que odeiam a nossa religião e que odeiam a Deus, que só pensam nesse mundo aqui onde tudo é competição, tudo é passar por cima dos outros, tá? Então, o dinheiro deve ser visto como um meio e não como o fim último do homem, tá? E 4, quem encontrar um objeto perdido deve procurar seu dono para devolvê-lo, ok? Então, se você encontrar um celular na rua, né, já aconteceu com a minha mãe, por exemplo, de achar o celular na rua e entrar em contato, né, com as pessoas ali para devolver o celular, tá? Se você encontrar dinheiro também, enfim, tá? Então, você deve fazer de tudo para você encontrar o dono do objeto perdido, ok? Então é isso, essa é a conduta apropriada, a proibição de roubo, tá? Devemos ser honestos em tudo, tá? Pagar em dia, não dar calote, não ser golpista, não pegar o que é dos outros, não desejar o que é dos outros, tá? Porque só da gente fazer isso aqui a sociedade vai melhorar como um todo. Mas infelizmente isso aqui é uma coisa que acontece muito no Brasil, tá? Então devemos ter uma conduta apropriada, ok? Respeitar a propriedade e o patrimônio público, tá? Então essa foi a aula de hoje e até a próxima aula.